Hola, sóc el Carles I jo sóc la Marcela. i avui xerrem. Oi pessoal, esse vídeo a gente está fazendo a pedido da Lígia Tabu, que pediu esse conteúdo e aproveito para falar que a gente está com saudade. Sim. E esse vídeo é sobre 2 lugares e 2 comidas que me surpreenderam no Brasil. E me surpreenderam na Catalunha. O primeiro que eu vou falar é a comida, né? A primeira comida que me surpreendeu, eu acho que não é segredo para ninguém, pastel de feira. É uma coisa que eu nunca achei, nem na Catalunha, nem agora na China. Tem coisas que parecem, lembram, né, a massa e tal, mas como pastel, não tem nada. E sobretudo se com caldo de cana é ainda melhor. Bom, eu gostei muito da salsa alioli. Esse molho, ele é... Porque eu não tenho vocação nenhuma pra ser vampiro. Eu gosto muito de alho, então por isso especificamente que esse molho me surpreendeu muito, porque é muito gostoso, eu gosto muito de alho, então parece que ele foi feito pra mim. A segunda comida que eu vou falar era um prato que faziam quando eu morava em Fortaleza. Tinha um lugar muito popular, muito assim, nada sofisticado, perto de casa, e eles faziam uma quentinha, que era muito barato, acho que era R$2. Marmita, pra quem? Bom, ou ou R$5, acho que era muito barato. Era um baião de 2 com carne seca. E era muito gostoso, mas muito. Era um lugar muito, assim, não tinha nem pra comer lá. Tinha acho que uma mesa só, com uns tubos de ketchup que tinham sido preenchidos milhares de vezes. Era mais pra chegar lá e levar pra casa, né? Muito gostoso. A minha segunda comida é o fouet, que é um prato é uma comida, né, na verdade, bem catalã. E é muito gostoso. Eu gosto muito de embutido, apesar de já não comer tanto. Mas é um tipo de... É como se fosse um salame, só que ele é mais gostoso. Ele não tem... Ele é menos... Eu acho ele menos forte que o salame. Então, e ele é menorzinho também. Dá pra você comer mais. Ele vem numa barra assim enorme. E aí você não para de comer. É uma delícia. Para. E passando aos lugares que me surpreenderam no Brasil, o primeiro que eu vou falar, em geral, a praia. Bom, pelo menos no Rio de Janeiro, que foi onde eu morei mais. É verdade que em Barcelona tem praia, mas as pessoas falam, tem um dito, né? Um ditado. Ditado. Uma frase, na verdade. Que Barcelona vive de costas pro mar. É uma alegoria pra falar que meio que as pessoas vão pra praia e tal, mas não se importa muito. O mar é mais um porto. E no Rio é tudo diferente, né? As pessoas vão na praia não só pra tomar sol e se divertir, mas, sei lá, é uma experiência lá. Até, chegar a bater palma para o pôr do sol, né? No arpoador, verdade. As pessoas batem palma pro pôr do sol. Mas tudo, brinca lá, fica até quando não tem mais sol. E ainda tem gente lá, faz baixadinha, não sei, é um lugar muito especial, acho. Bom, na verdade, no meu caso, eu acho que é muito curioso, porque a gente fez essa lista, a gente não viu um lugar um do outro. E o meu lugar, na verdade, é a praia, em Barcelona. Mas acho que eu vou explicar o contexto, porque quando a gente ficou separado, a gente ficou um tempo separado, né, por causa da pandemia. Ele tava aqui na China, eu tava em Barcelona. E eu estava morando na cidade de Barcelona. E eu tive uma visão diferente do Carlos, porque ele não morou em Barcelona, de fato. Ele morava nas cidades ali mais perto. Mas não era a cidade de Barcelona. E eu morei mais tempo lá. E eu ia falar justamente da praia, porque eu tive a sensação de ter a praia assim muito perto, mesmo morando um pouco mais afastado do bairro da praia, né? E eu tive a sensação de que as pessoas iam muito na praia, na verdade, pra fazer exercício, pra fazer um piquenique. Às vezes você quer sair com uma pessoa, você não quer gastar dinheiro, você vai lá e só se encontra na praia e conversa. E na verdade eu tenho uma visão totalmente diferente da praia. Eu tenho a visão que ele tem da praia do Rio, eu tenho a visão da praia de Barcelona. Sobretudo porque Barcelona costuma ser uma cidade segura e você consegue aproveitar melhor o seu tempo na praia. Você consegue ir de noite, você consegue praticar exercício de noite se você precisar. Então acho que as suas opções de coisas que você pode fazer, de tempo que você pode passar na praia, eu acho que são maiores. Não, também tem a coisa de que eu, parei de morar mesmo em 2007. Não, claro, também tem isso. Muita coisa mudou, claro. Agora de repente se quer, mas assim, eu já não experimentei isso. Sim. Bom, e o segundo lugar que eu quero falar do Brasil que me surpreendeu é também do Rio. Não é um lugar bem, mas é um lugar ao qual você vai, que é o trem. Não o metrô, o trem do Rio. É muito, sei lá, pitoresco. Lugar. Pitoresco em português. Não é só a viagem. Tem um ponto A e um ponto B mas dentro acontece muita coisa. É um shopping lá dentro. Não sei, é uma coisa assim, é maluca e ao mesmo tempo engraçada, ao mesmo tempo curioso.
O meu segundo lugar não é um lugar muito específico, mas na cidade de Barcelona em si, e agora também não só na cidade de Barcelona, mas em toda a Catalunha, você tem uma proximidade muito grande com vestígios de outras civilizações que normalmente no Brasil a gente só tem contato pelo livro de história. Foi muito surpreendente pra mim simplesmente estar andando numa rua de Barcelona e ver uma muralha, o resto da muralha romana, que foi feita, sei lá, no século V, no século IV, III, não sei. Esse contato direto com esse período da história. Então, pra mim foi muito surpreendente dar de cara com essas coisas assim que a gente só costuma ver nos livros. Bom, então esses são os 2 lugares e as 2 comidas que surpreenderam a gente. Se você quiser que a gente fale sobre outra coisa específica também, é só deixar o seu comentário aqui. E também comenta pra gente se você já teve essa dupla relação com lugares assim. O que mais te surpreendeu no lugar que você foi, ou alguma coisa assim. Ou a comida que te surpreendeu no lugar. Deixe seu like também, ajuda muito a gente, né? Eu sempre falo isso. E graças por ver o vídeo. E ens veiem en el pròxim. Fins aviat.